Boa tarde, meus amigos do YouTube. Aqui é o William Vieira. Estou aqui para mais uma entrevista no canal, recebendo ele, meu irmão Fábio, aqui de Fartura, vai contar um pouco da sua história para vocês, tá bom? Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, Will. Deus abençoe você. A partir do momento que você começar a clicar no vídeo, você ir na sua casa, onde quer que você esteja. É uma alegria muito grande estar aqui com você, né, para falar um pouco da minha história, um pouco da minha vida. E Fábio, vamos perguntar a primeira pergunta para você: aonde você nasceu e aonde você estudou? Bom, eu sou nascido aqui em Fartura, nasci em 16 de novembro desse mês, é meu aniversário, de 92. Eu estudei lá na creche da Presbiteriana, daí depois também estudei naquela creche de pré que tinha na São Francisco lá em cima, há muitos anos atrás. Aí depois estudei um ano no João Batista, do João Batista eu fui para o Miguel de Góes, terminei ali o ensino municipal e depois encerrei o ensino fundamental e o médio aqui no Coronel Marcos Ribeiro, no famoso grupão. E Fábio, conta um pouquinho da sua história, da onde surgiu essa vocação de servir a Deus, pregar nas igrejas, conta para nós. Então, a vocação, né, igual esses dias eu estava acompanhando, sempre acompanho o vídeo seu, que é um vídeo que alcança muitas pessoas, e eu estava assistindo o vídeo do pastor Davi, grande amigo e irmão na fé, que eu conheço. Um abração para ele. Deus abençoe ele, sempre se coloca à disposição para ajudar, né? E ele dizia uma coisa muito importante a respeito da vocação, que não somos nós que escolhemos, mas é Deus que nos escolhe. Ele até cita um trecho da palavra do Evangelho de São João, que diz: não foste vós que escolheste, mas eu que vos escolhi. Não foste vós que me amaste, mas eu que os amei primeiro. Eu digo assim, a minha vida em si, na verdade eu nunca fui uma pessoa que gostei muito de igreja. Embora eu sou de uma família católica, de uma família atuante na igreja católica, minha mãe é catequista, está na pastoral da criança, agora ela deixou a catequese, mas durante muito tempo foi catequista, 47 anos de catequese, ela deu, pastoral da criança, liturgia, ela lê na igreja, ajuda. E minha mãe, o desejo da minha mãe é que eu fosse na igreja, que eu fosse todo domingo com ela na missa. Só que, embora eu venha de uma família católica, de uma família ali, de um berço, né, de uma fé católica, eu me afastei da presença de Deus. Eu sempre costumo, quando eu conto esse mesmo testemunho nos lugares que eu vou, nos retiros, para os jovens, eu falo que é igual aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, que tem um episódio lá que o Chris resolve querer ser descolado, e ele coloca uma jaqueta quente lá no Brooklyn, no calor do Brooklyn, uma época que é muito quente, e aí ele sai, assim como o Chris, eu também queria ser descolado. E com 13, 14 anos eu comecei a sair, e nessa saideira eu conheci o álcool, a bebida alcoólica na minha vida. Comecei a beber com os amigos, andava com 3 amigos, e depois desse vício que foi virando, eu comecei com o tempo a experimentar outras coisas. Vinha a curiosidade, porque eu tenho um irmão mais velho que eu, meu irmão já saía também mais cedo que eu, ele é um ano mais velho, meu irmão saindo, bebendo, fumando já, e eu queria experimentar o cigarro, comecei a experimentar o cigarro, comecei a viver outras realidades. E naquele momento eu fui me afastando de vez, já não ia mais na missa, já não ia mais na igreja. Minha vida era todo final de semana, festa, balada. Eu não conseguia ficar um final de semana sem ir para algum lugar. Para mim ficar em casa era mediante, era até uma depressão para mim ficar em casa. E ali, nessa indas e vinda, com 17 anos, os meus pais se separam. Minha mãe se separa do meu pai. E ali, já com 17 anos, além do vício que eu tinha na bebida, comecei a fumar maconha, comecei a experimentar outras coisas. E com 17 anos, a separação dos meus pais criou em mim uma rebeldia, uma raiva. Por que meu pai? Porque um filho nunca imagina por que os pais vão se separar, né? E ali eu lembro que um amigo meu me apresentou cocaína para cheirar, que é pozinho. E ali, na primeira vez que você consome aquilo ali, já entra num vício, né? Porque já mexe com o cérebro. E ali, aquilo virou um vício. Porque aí não era só bebida, não era mais usar o cigarro de vez em quando, mas era começar a usar uma droga muito mais ilícita, uma droga ali que é uma química.
Então, 17 já para 18 anos, eu tirei carta, comprei um carro, tinha um Corsinha hatch. E eu lembro que em 2012, o ano que as pessoas falavam que ia acabar o mundo, né? Em 2012, um amigo meu de Carlópolis me convidou para ir numa festa lá. Sabe aquelas festas que fazia final de semana, tipo um churrasquinho? Ele falou assim: ô Fábio, o que você vai fazer aí? Sexta-feira à noite, 13 de agosto de 2012. Eu falei assim: ah, não tem nada para fazer, né? Fartura nunca teve nada, né? Ele falou: vem aqui. Convidou os amigos de Joaquim Távora, de Ribeirão Claro, e eu fui. Só que quando eu vou lá, eu estava no coração, no pensamento que eu não ia mais beber. Eu já estava meio que entrando em mim um sentimento de isso está me fazendo mal, porque eu voltava embriagado para casa, vomitando, muitas vezes perdia celular. Eu fui perdendo coisas através do vício do álcool. Só que quando eu estava lá nessa festa, em Carlópolis, na casa dele, comecei a beber muito cerveja. Eu lembro que tomei vodka, comecei a tomar aquelas vodka coloridas. E assim, eu entrei num estado de embriaguez tão grande. E naquela noite, eu me lembro que eu voltando de Carlópolis para Fartura, eu e mais dois amigos, Paulo Felipe, Felipe Moreira, mora para baixo aqui, que era muito amigo meu. O Felipe Moreira ficou em Carlópolis, eu e o Paulo Felipe, voltando de carro, dormi no volante e capotei o carro. Você passa um pouco a zona ali, a primeira curva que tem, ali eu me perdi com o carro, junto com ele. Estávamos nós dois no carro ali, eu lembro que o Felipe estava sem cinto, eu também sem cinto, os dois. E o carro virou assim, com as rodas paradas assim, para cima. Eu lembro que eu acordei assim, o Felipe estava desmaiado, com a testa saindo sangue, que ele tinha batido a cabeça no vidro do para-brisa. E ali o policial, a ambulância do SAMU chegando, tá, e eu vendo aquela cena, parecia um sonho, eu não conseguia entender o que era aquilo ali. E ali o policial veio e falou para mim: menino, você capotou o carro. Ele falou assim: mas agradece a Deus, porque o cara lá de cima, eu acho que ele falou assim: o cara lá de cima, ele tem um apreço muito grande com você, porque num acidente desse, como você passou, ninguém salva. E não entendia como eu estava ali vivo, tinha só com umas escoriação, um salado no braço. E ali, a minha mãe conta que aquele dia foi o pior dia da vida dela, que daí veio o policial Miranda, que agora não é mais, ele aposentou, marido da Hortência, ele era policial na época, foi na casa da minha mãe, ele é padrinho de crisma do meu irmão. Ele foi anunciar a minha mãe: ó, o Fabinho, assim que eles me chamavam, me chamam, né? Ele sofreu um acidente voltando de Carlópolis. A minha mãe falou: como é que ele tá? Não sei, porque a gente chegou lá com a viatura de Fartura, só tava a viatura de Carlópolis, e falaram que ele foi para Carlópolis, no hospital de lá. Ele não veio para cá. Minha mãe ficou desesperada quando ela escutou aquilo ali. Ela disse para mim: Fábio, naquele momento, quando eu escutei ele falar isso, só comecei a pensar em Deus. Eu me coloquei de joelho lá no quarto, ela contando para mim. E é interessante porque nessa hora aí, eu digo assim, é que nem aquele ditado, né? Que fala: quanto mais você reza, mais assombração aparece, né? E ali apareceu a assombração. Minha mãe fala que o demônio, o inimigo, veio falar para ela. E minha mãe é uma mulher de Deus, da igreja. Quando o inimigo falava para ela assim: a sua família não tem jeito. Do que está adiantando você ficar ali rezando, indo na missa, rezando o terço, esse menino não muda de vida? Minha mãe conta que ela pegou a Bíblia e começou a ler Salmo 33, versículo 20. São numerosas as tribulações do justo, mas de todas livra o Senhor Deus. E aquela voz vinha, né, falando para ela: mas Cida, nome da minha mãe, é impossível esse menino mudar. Minha mãe lia Lucas 1, versículo 39. Para Deus, nenhuma coisa é impossível. E aquela voz vinha: nós somos uma legião, né? Estamos pegando só um menino lá no acidente. Minha mãe abriu o Salmo 90, no versículo 7. Cairão 1000 à sua direita e 10.000 à sua esquerda, e você não vai ser atingido. E a voz vinha na cabeça dela: nós já tiramos o seu marido, agora ele vai tirar ele também da sua vida. E a minha mãe abria a palavra, Josué, capítulo 24, versículo 15. Ela vai falar assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 13. Acredita você em Jesus, que vai ser salvo você e a sua família. E ali ela acreditou. Eu digo assim: o demônio entrou pela porta da frente da minha casa, só que ele teve que sair pela porta de trás, porque havia ali uma mulher de Deus que pagava o preço, que rezava, que se consumia, que fazia jejum, que fazia do jeito dela, mas na fé dela. Pessoas falavam para ela assim: Cida, você precisa mudar de igreja,
Vai lá na igreja Assis, tem um pastor lá, você tem que ir no espiritismo, que eu venho de uma família espírita também, minha avó era benzedeira, muitos aqui devem se recordar, eu já ouvi falar da dona Julieta, muito afamada com fartura, que morava lá em cima do Cefar, que é onde eu moro, e falavam para ela, você tem que seguir a linha espírita da sua mãe. E ela falava, não, eu acredito que um dia eu vou ver esse menino na missa domingo comigo, lendo, participando domingo. Só que ali em 2012 eu não voltei para a igreja, porque eu achava que aquilo era sorte. Eu achava, deve ser sorte, né? Essas coisas acontecem, né, e tal. Eu não ouvia a voz de Deus ao mesmo tempo, através daquele policial que falava para mim, menino, o cara lá de cima tem uma predição com você. Não é normal isso, porque ele é acostumado a ver acidente na rodovia e viu aquela situação ali, o carro com perda total, com vidro quebrado, teto amassado, o carro ali parecia uma lata de sardinha amassada. E ali, em 2013, eu me lembro que eu fui no Carnaval, Itaguaí, junto com o Paulo Felipe e o Fabinho Berce, um grande amigo meu, ele, a mãe dele, a Dita, que é serva também no grupo de oração. Só que voltando do Carnaval de Itaguaí, novamente sofri um outro acidente de carro. Só que dessa vez eu não estava dirigindo, eu estava do lado, num golzinho quadrado, 94, sem cinto, aquele carro velho, que ali só tem um barbante aqui que não amarra. E interessante que dessa vez eu não estava assim embriagado, eu estava são até, tinha bebido, tá? Mas como eu bebia muito, então o meu organismo acostumou com o álcool. E ali eu vi a situação, o carro virar também com as 4 rodas para cima, o Fabinho que foi levado para Avaré. Ele ficou 6 meses internado em Avaré, quebrou a perna em 3 lugares, teve que colocar aquele negócio na garganta, de tráqueo, eu esqueço o nome, para respirar, na laringe, ele quase morreu. Eu falei, como? E ali, as pessoas falavam, nossa Fábio, como que você consegue? Segundo acidente está aqui vivo. Eu falei, não sei. Eu não sei porque a gente não sabe os planos que Deus tem na nossa vida. É aquilo que Provérbios capítulo 19, versículo 17 fala, são numerosos os planos do coração do homem, mas é a vontade de Deus que prevalece. Eu não sabia qual que era a vontade dele para a minha vida, como você disse, qual que era a minha vocação. Então, naquele ano, 2013, meu irmão mais velho, que eu, gerou, por causa do uso do crack, da maconha, da cocaína, da bebida que ele tinha, gerou uma doença psiquiátrica nele, chamada esquizofrenia. Uma doença que a pessoa perde o sentido da realidade. Por exemplo, ele falava assim, a nossa internet aqui em casa está sendo invadida por alienígenas, sabe, numa convicção, e não é ilusão. Meu irmão bateu 3 vezes na minha mãe com um guarda-chuva, que ela achava que a minha mãe queria cortar o pênis dele, sabe, num desespero. Eu me lembro que um dos surtos do meu irmão, da esquizofrenia, foi que ele ficou em cima do telhado da casa ali onde eu moro. Ele ficou 7 horas em cima do telhado. Chegou o corpo de bombeiro, chegou o policial, e até agora, né, durante o pastor Davi foi lá, subiu lá em cima, orar, e ele dizia assim, Fábio, não é demônio ali. Eu falei, não é. Ele falou, isso aí é algo clínico, que a gente orou e não aconteceu nada e tal. Seu irmão precisa de um tratamento. Eu falei, sim, irmão. Ele orou, orei, e ali eu vendo meu irmão lá em cima, minha mãe ali na calçada se ajoelhando, chorando. Ela chorava, começou a falar com Deus. Nossa, faz tanto, o que adianta? Eu tenho vocês dois, olha o desgosto que vocês dão para mim, sabe? Eu escutava aquilo lá e eu começava a chorar, e eu começava a pensar ali aonde que estava Deus. É aquilo que aquele filósofo ateu, Sam Harris, ele fala que o ser humano, ele passa a odiar Deus quando ele percebe que Deus é pior do que ele. Um filósofo ateu diz isso. No sentido de, quando você descobre que Deus não é amor, que Deus é pior que você cria um ódio. E ali eu comecei a perguntar, onde está Deus? E aí minha mãe chorando, começando a falar com Deus do jeito dela, a polícia veio, tirou meu irmão, bateu no meu irmão, tiraram lá de cima, ele estava com a tesoura na mão, ele ia se matar, ia matar outras pessoas, que foi um surto, que ele não tomava medicamentos, não passava no psiquiatra. E ali eu naquela situação do meu irmão, sem saber para onde ir, se ia para a esquerda ou para a direita, fiquei muito perdido. E minha mãe dava catequese na época, lá na Capela Santa Rita, lá perto da fábrica onde eu trabalho. E uma grande amiga minha, hoje, né, casou esses dias, a Grazi, falou para minha mãe assim, que dava catequese com ela, Cida, você já foi no grupo de oração? Ela falou assim, eu já fui muitos anos atrás, só que depois que eu me casei, a minha mãe, minha avó,
avó, né, mãe da minha mãe, ela dizia que quem ia nessas coisas trazia contaminação para casa, que minha avó era espírita, e o espiritismo é contra essas manifestações do Espírito Santo. Ah, mas não sei. Ele falou, vai, é muito bom, lá é muito gostoso, o povo ora lá e tal, tem o Cal, tem o São Fernando, são pessoas muito ungidas. Eu falei, ah, não sei, né, vamos ver, né. Minha mãe chegou em casa na segunda-feira à noite e me fez o convite. Fabinho, estava pensando, sexta-feira vai ter um grupo de oração, você não quer ir com a mãe? Eu falei, ah, não, mãe, eu não vou. Imagina um menino que andava com 2 regadores na orelha, de 13, 14 centímetros, pintava o cabelo de roxo, de preto, o cabelo meu batia aqui, tem as tatuagens. Hoje eu estou gordinho, mas eu era magro, andava ali com camiseta do Bob Marley, bermuda Tectel, tinha um brinco aqui. Eu falei, eu vou fazer o que assim lá, mãe? Se eu chegar hoje na igreja assim, eles vão me julgar. E de fato é assim até hoje. Eu sempre falo, se entrar um bebo na igreja, a gente quer tirar. Se entrar um político, falar lá, vem fazer campanha, a gente não enxerga a conversão na vida das pessoas. Eu falei, eu vou fazer o que lá, mãe? E ali, a minha mãe falou assim, mas vai lá por causa do seu irmão. Eu falei, ah. Aí eu pensei, só que daí, foi passando o dia, chegou quinta-feira, eu fui sair, Feira da Lua em Fartur. Eu tinha o costume de ficar ali na escala da igreja. Ali a gente ficava tomando vodka com Sprite, vodka com coca, e fumando narguilha, as coisas, né? E ali eu com a rapaziada, acho que ele falou, rapaziada, vocês já foram no grupo de oração uma vez? Aí os meninos olharam em mim e falaram, uma vez eu fui falar, vai bastante menina, bastante casal de sítio, vai menina bonita. Eu falei, mas então eu vou lá. Aí você falou, mas por que? Você está querendo virar crente, Fábio? Eu falei, não sei, meu irmão está doente e tal. Que eles não sabiam o que era aquilo ali, nem eu sabia de verdade o que era aquilo ali. Que para mim, grupo de oração devia ser um grupo, na minha cabeça, devia ser um grupo de umas 4 senhorinhas que ficam rezando o terço e lendo a Bíblia, deve ser isso aí, grupo de oração. E ali, naquela quinta-feira eu tinha uma moça que eu namorava, e essa moça terminou comigo, porque eu tinha traído ela com a amiga dela. E ali ela descobriu a traição, não é que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook ainda, tinha um Orkut, né? Ela viu as mensagens ali e tal, falou, Fabio, eu não quero mais. E ali eu com a aliança na mão, vendo as pessoas indo embora, pensando, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida, sabe? Chegava em casa, olhava no espelho e pensava isso, o que eu estou fazendo da minha vida? E naquela sexta-feira, eu cheguei na mãe e falei, mãe, você vai lá no grupo de oração, um negócio lá? Falei, não vai dar, sua tia vai vir aqui, eu tenho que fazer a janta e tal. Por que você vai? Falei, não sei, estou pensando em ir. Vai ser bom para você. E eu estava com aquilo no coração, de que eu precisava encontrar a cura para ele, uma libertação para o irmão. E eu fui. Eu saí daqui de cima, fui até lá na vila, que era onde era o grupo. Fui lá a pé, pensando. E quando eu chego naquele grupo de oração, para minha surpresa, tinha uma senhora na porta acolhendo, tem até hoje, pessoas da acolhida, abraçando, ô meu irmão, a paz de Jesus, o amor de Maria, seja bem-vindo. Ali eu já pensei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? A mulher, sente aqui atrás, para você não estar aqui. Ali quando eu entrei naquele grupo de oração não era um grupo de oração jovem, como os meninos falaram que viram. Era um grupo de oração mãe, pessoa mais velha do sítio que é lá, pessoa de fora que vinha. Eu falei, nossa, na hora lá está o arrependimento. Eu falei, nossa, tomara que ninguém que eu conheço esteja aqui para ver eu aqui, senão, né, vai ficar. E assim, eu sentar naquele grupo, na arrogância, na prepotência, não esperando nada ali. Só que quando começou aquele grupo, começou a animação, os cantos de louvor, e aquele povo começou a cantar que Deus estava no céu, estava no mar, começou a falar dos animaizinhos que subiam de 2 em 2, uma música que eu nunca tinha ouvido. Eu pensando, nossa, o povo é louco. E levantar, e a renovação tem um costume de cutucar o irmão do lado, olha para o irmão, abraça o irmão, e eu ali parado, falei, não, se alguém relar aqui vai fechar o tempo. Falei, não, ninguém vai tocar em mim não. Eu estava fechado ali. Só que quando acabou aquele momento de louvor, de animação no grupo, aquele senhor, o senhor Fernando, começou a conduzir um momento de perdão. Ele começou primeiro pelo pai e depois chegou na mãe. Quando ele chegou na mãe, e o senhor Fernando, não sei se você já ouviu, parece um pastor evangélico pregando, ele começou a falar, tem um jovem aqui essa noite que precisa conhecer Jesus. E aí ele começou a falar, será que esse menino, faz quantos anos que você não consegue sentir o cheiro do shampoo do cabelo da sua mãe? E aí nós palavras simples, ele não tem teologia, não tem filosofia, mas para Deus manifestar a sua graça,
não precisa de conhecimento, mas do Espírito Santo, de alguém humilde, uma pessoa que só tem calma na mão. Ele começou a lhe falar do amor de Deus, falar de perdão. Ele falava assim: imagine agora se o seu celular começa a tocar e alguém fala que a sua mãe acabou de morrer. Nossa, ali eu entrei numa crise existencial muito grande. Comecei a chorar, e eu não chorava assim, comecei a chorar, comecei a pensar na minha mãe. Fazia anos. Ele falava assim: faz quanto tempo que você não dá um abraço, um beijo na sua mãe? Você só critica ela, você não agradece pela comida. E foi falando, sabe? A sua mãe é a melhor amiga sua, o seu pai. E aí eu comecei a chorar e a pensar: quem será que, na gíria falando, quem será que caguetou minha vida para esse cara, hein? Na gíria, falava na gíria, falei: quem será que falou da minha vida? Mas era o Espírito Santo que estava sendo derramado ali, não era algo humano. Acabou aquele momento de perdão. Eu lembro que ele começou a pregar a palavra, Atos 9, a conversão de Saulo. Ele falava assim: será que não é você que tem caído do cavalo, como Saulo caiu e virou Paulo? Será que não? E foi falando, sabe? E ali, eu tremendo na base ali, porque aquele homem pulava e dava soco numa mão, e um fogo. Eu falei: nossa, meu Deus do céu. Quando acaba aquele momento da palavra, o grupo de oração tem um costume de invocar o Espírito Santo. E ali ele começou a falar: gente, vamos ficar de pé, vamos levantar os braços e pedir o Espírito Santo. Começou a cantar os cânticos do Espírito Santo naquele grupo. E aquele irmão começou a conduzir uma oração em línguas. E eu nunca tinha rezado em língua, nunca nada. E eu venho do Espiritismo. Quando eu até gastou no retiro. Quando aquele irmão começou a rezar numa linguagem até engraçada, chupa balahau, falei: meu Deus do céu, o que é isso aí? E malacai, malafica, malavai, uma oração assim, forte, que aquilo que a renovação chama de xenoglacia, ou glossolalia, uma oração que é entre Deus e o Espírito Santo, Deus e o homem e Deus, uma comunicação que o demônio não consegue escutar. E ele foi orando, sabe, numa linguagem assim, eu pensava assim: nossa, será que o padre sabe que estão fazendo macumba na igreja? Comecei a ver: não é possível. E aí eu falei: eu já sei, o demônio vai manifestar aqui. E eu andava com um canivete, esse canivete com um saca-rolho. Eu falei: se ele baixar aqui, eu já vou ter que puxar aqui. E ali acabou aquele momento do Espírito Santo ali. Ele falou assim: agora eu vou fazer uma oração. Eu quero convidar o Sérgio para vir aqui à frente, e a gente vai impor as mãos e vai orar por cada irmão que está aqui. E eu vendo todo mundo do meu lado indo. Eu falei: nossa, que droga será que é essa que a pessoa entra ali meio triste? Alguém põe as mãos na cabeça, cai para trás e levanta sorrindo, levanta dando risada, levanta chorando, no repouso. Eu falei: será que é hipnose? O que é esse negócio aí? Eu falei: será que eu tenho que ir lá para o meu irmão ser curado? Buscar? Será que deve ser um passe? Eu não entendi aquilo ali, os carismas do Espírito Santo, os dons. E eu levantei e fui. Eu me lembro que eu cheguei na frente, naquela fila, o grupo tinha umas 150 pessoas, lotado. Isso em 2013. E ali chegou a minha vez. O Fernando olhou para mim e falou assim: como que é o seu nome? Eu falei: é Fábio. Eu falei: Fábio, o que você está fazendo aqui? Dentro de mim eu já pensei: nossa, já estou me humilhando, está aqui nesse velho e me perguntar o que eu vim fazer aqui. Não, eu pensei comigo, eu não falei. Falei: meu irmão está doente, tentou suicídio, tentou se matar 3 vezes, minha mãe está sofrendo, eu vim buscar uma cura para ele. Ah, é? Você é filho da Cida, né? Eu falei: nossa, como será que pensou ele? Como será que ele conhece a minha mãe? Será que a minha mãe contou da minha vida para ele? Ele falou assim: vocês moravam lá no sítio na Barra Seca, onde eu moro até hoje lá. Sua mãe morava lá com seu pai, o Luiz, né, o deputado, filho do meu pai. Sua mãe não merece esse sofrimento que você faz para ela. Eu falei: nossa, quem que é esse velho? Quem tá deixando ele morar ali? Já estou me humilhando aqui nesse velho e vem falar as coisas para mim, pensei comigo. Ele falou: ajoelha, ele vai orar para você. Ele foi, impõe as mãos, com os 3 servos em volta, e começou a orar. Pediu o Espírito Santo. 5 minutos de oração, eu caí para trás, em repouso. Caí para trás, sabe, eu não sei se você já teve essa experiência do repouso, que você cai, parecia que tinha uma coisa que me sugava no chão, não deixava levantar. Uma parte parecia que eu estava no céu ali, estava arrebatado, sabe? Eu caído ali no chão, eu não enxergava mais ninguém em volta. E ali, eu me lembro que depois ele veio até mim, pegou na minha mão, me levantou. Falei: Fábio, seu nome? Eu falei: sim, é Fábio. Fábio, Deus mostra para mim que um tempo novo está começando na sua vida. Eu falei: amém. E é o seguinte, Deus mostra para mim no meu coração uma coisa muito linda: você vai ser um grande pregador da palavra.
falei, impossível, eu nunca fui de ler Bíblia, eu repeti um ano na escola, nunca fui de estudar. E ele me dizia assim, uma coisa que eu nunca esqueço: Deus esconde coisas grandes dentro de coisas pequenas, e Ele está chamando você. Eu falei, não é eu, não é possível, pode olhar na Bíblia lá em casa, não é possível que seja eu, não. Eu falei, é você veio aqui atrás de uma resposta, né? Eu falei, sim, só que Deus, a nossa fé, ela não nos dá resposta, ela nos dá sentido. Quando você vem até Ele buscar uma resposta, Ele devolve a sua pergunta com uma outra pergunta. E qual que é a pergunta agora? Você está disposto a ir anunciar o meu nome ali fora? Ide evangelizar? A escolha é sua. Você veio buscar uma resposta, só que Deus devolve essa resposta com uma outra pergunta para você. Aquilo que diz uma santa da igreja católica chamada Catarina de Sena, ela fala assim: cuidemos das coisas de Deus, que Ele por sua vez vai cuidar das nossas. E ali eu saí daquele grupo pensando, e no final de semana saí, já quando eu pensava em ficar, já não conseguia mais, sabe, começava a pensar nas meninas, no tudo que eu tinha ouvido aquilo ali, não conseguia dormir direito, comecei a sonhar muito com Deus, que eu acredito que a maioria das pessoas que tem um encontro com Deus começa a sonhar muito com o céu, muito com o Espírito Santo, e Deus me chamando. Quando foi naquela semana, eu fui na igreja, encontrei um carro ali na matriz, e eu falei para ele, nossa, eu não sei o que vocês fizeram comigo, eu tô sonhando, vendo Deus, vendo o céu, perdi o gosto de beber, assim, saio à noite, tento me embriagar, não consigo, começou a me fazer mal aquilo ali, eu estou muito pensativo, muito recolhido em casa, e comecei a ler a Bíblia sem entender nada, porque a Bíblia, para quem não entende, é difícil, uma leitura pesada, e ali ele falou assim, eu acho que eu sei o que aconteceu com você, tem um jeito disso aí passar. Eu falei, tem? Eu tenho. Começa a andar uns dias com nós, uns 15 dias mais ou menos, já sei passa. Aí eu comecei com eles na missa, me levaram na partilha, me levaram para fazer uma confissão, que é um sacramento da igreja católica, confessar com o padre, no caso com Deus, mas por meio do padre. Eu lembro que a última vez que eu tinha me confessado era na época que eu fazia catequese. Então fazia tempo, eu estava com 20 anos, eu já tenho 30. E fazia ali uns 8 anos que eu não me confessava direito. E ali eu fui, me confessei, lavei a alma, me senti um homem novo. E ali eu entendi o que aconteceu comigo. Eu nunca esqueço, cheguei em casa um dia, no serviço, e a mãe estava recolhendo a roupa do varal. Falei assim, mãe, a mãe até assustou, porque eu não era acostumado a chamar a mãe de mãe, chamar pelo nome. Quando ela escutou eu falar mãe, ela olhou para trás. Eu falei assim, mãe, eu queria falar algo para a senhora. Eu acho que eu entendi o que está acontecendo comigo. Eu conhecia Jesus, mano. E a minha mãe ali chorando, ela dizia para mim assim, finalmente Deus atendeu a minha oração. Finalmente. Eu dizia, as pessoas falavam para mim, era mais fácil você, Fabinho, era mais fácil o demônio se converter do que você vir para a igreja. E eu acreditava que no tempo certo Deus iria fazer uma obra na sua vida, ia trazer você, e não precisava. E ali depois eu falei, então mãe, o homem lá falou que eu vou pregar agora, vou ter que ser um pregador da palavra. Ela falou assim, então se você vai pregar, você tem que ler a Bíblia. E ela me deu uma biblinha pequena, e ali eu comecei a ler. Eu sei que eu li a Bíblia ali 8 horas, 10 horas do dia. Nasceu um amor pela palavra, eu ia na missa todo dia. Eu comecei a ir no grupo, comecei na partilha. E uma coisa que foi muito chave na minha vida, que marcou muito a minha vida, foi o apoio que eu tive, porque quando você sai do mundo e começa a ir para o caminho de Deus, você perde amigos. Na verdade não são amigos, são conveniência, pessoas que só vêm da vida da gente para sugar, para tirar dinheiro, para tirar a paz da gente, mas na hora que você mais precisa, ninguém está ali com você. Mas Deus colocou pessoas na minha vida, como o Cal, como tantos irmãos aí que seria inevitável falar um por um. E eu me lembro que o Cal, de maneira especial, foi um grande pai para mim na fé, assim, espiritualmente. Ia ter um retiro uns dias depois, ele falou assim para mim, Fábio, seu nome? Eu falei, sim, vai ter um retiro daqui uns dias, e eu já coloquei seu nome lá. E interessante que ele nem perguntou se eu queria ir, ele já foi, ele acreditou em mim. E eu falei para ele, mas Cal, como é que eu vou assim, num lugar assim, olha como eu sou. E ele falou para mim, filho, Deus não chama os santos, Ele escolhe os pecadores. Ele chama quem não é para confundir aquilo que é. É aquilo que São Paulo vai falar na carta aos Coríntios. Ele confunde os loucos, ele confunde os sábios chamando os loucos. Ele usa os loucos
para confundir os sábios. Ele estava me chamando. Ele não chama quem é perfeito. Tanto que se a gente pensar na Bíblia, os discípulos de Jesus, quem que era? Mateus, o cobrador de imposto, Pedro, uma pessoa ali que cortou a orelha de Malco, uma pessoa com coração difícil. Os discípulos de Jesus não é uma turminha de Judas que roubava. Ele escolhe pessoas imperfeitas para mostrar para os fariseus, para as pessoas que são perfeitas, que para ele nenhuma coisa é impossível. E ali então nasceu um homem de Deus. Comecei a ir no grupo, passou uns dias, depois de um ano, porque não foi do dia para a noite, porque a primeira coisa que ele me ensinou é o seguinte: você precisa ter maturidade. A gente precisa ver se isso aí que está com você não é um fogo de palha. E não era. 10 anos se passaram, eu estou aqui. 2013 para cá, eu nunca desanimei, nunca larguei mão, nunca apostatei. Continuo firme. Além, né, do grupo, hoje eu sou catequista também, papel catequese para Prisma 2, ajudo na liturgia. E eu me lembro que um dos meus catequizando, são 25 catequizando meu, e um deles perguntou para mim: tio, como que faz para a gente ter uma experiência igual o senhor teve assim com Deus? Eu falava para ele assim: a experiência do Espírito Santo é igual beijar na boca. Quem aqui já beijou? Todo mundo levantou a mão. 13, 14 anos aí, né? Naquela flor, né? Eu falei assim: quando você vai beijar menino ou um menino na boca, você sabia que a nossa boca, ela tem mais bactéria do que o chão que a gente está pisando? Ah, é? Só que se você parar para pensar bem, você não vai. E com Deus é assim, não adianta você querer pesquisar e querer entender. O segredo é você dar espaço e se entregar, porque Ele revela a nós. E aquele dia eu dei um passo, e tem um santo da igreja que é bem-aventurado, chama José Alamanda. Ele fala assim: se você dá um passo na direção de Deus, Deus dá 8 em direção a você. E eu esperei encontrar com Deus, porque assim, eu procurava Ele nas drogas, na bebida, na prostituição, no sexo. E depois eu fui entender aquilo que Santo Agostinho, que é santo da igreja, que é doutor da igreja, ele fala: eu procurei você em todos os lugares. Agora eu fui entender que você estava dentro de mim, enquanto eu estava fora de mim. Deus está dentro de nós. E eu quero falar com você que está aí na tela, que está escutando esse testemunho. Talvez você não acredite em Deus, não sei. Mas houve grandes pessoas na vida que não acreditaram em Deus, como Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que é um filósofo ateu, que deixou de acreditar em Deus depois de perder o seu pai, que era pastor batista. A morte do pai fez eles acreditar em Deus. Ou Freud, que deixou também de acreditar em Deus depois de sofrer uma série de abusos sexuais pelo próprio pai. Só que Deus, Ele está mais perto do que o ar que você respira. Aí na sua casa, aí no seu trabalho, aí não sei onde você está, Ele encontra você também nesse momento. Eu quero dizer para você, mãe, que ouviu meu testemunho: não desista do seu filho, não desista da sua casa. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Você que está aí é fruto da oração de alguém, e acredita que alguém vai ser fruto também da sua oração. O segredo é: quando o inimigo vem, se ajoelhe, leia a palavra, busque a Deus, não desanime, não desista da sua casa. Tem coisas melhores no futuro do que no passado. O nosso Deus é um Deus de amor. Ele não abandona. Se hoje, eu falo assim, se hoje o Covid-19 não levou a sua casa ainda, é porque você crê em Deus. E você que perdeu alguém, entenda uma coisa: essa vida aqui é passageira. Para nós o que importa não é a terra, mas o céu. Continue seguindo a sua vida, buscando a Deus, amando a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Nossa, que testemunho. Nossa, eu quero agradecer o irmão pela oportunidade, por tanto na comunidade, é certo? Hoje, né? Nossa, é muita correria, né? Então, Acaba mudando o tempo. Eu tenho, sabe, o irmão faz tempinho já também. E, nossa, muito lindo. Mandar um abraço para a Lucininha, sua mãe. Opa! Sua mãe é charada minha, né? Então. Mandar um abraço pra minha mãe também, né? Meu irmão vai estar assistindo, né? Eu vou mandar meu irmão falar pra minha mãe. É bem isso mesmo. E todos os entrevistados que vêm aqui, eles me pedem uma imitação para me fazer dedicado a você no próximo povo que eu fazer. Sim, uma vez eu pedi para você fazer o Padre Marcelo. Eu tô devendo. Então, agora, né? Fica a convocação. Beleza, não vai fazer. O Padre Marcelo Rossi, ele é um ícone da Igreja Católica, porque quando alguém viu aquele padre no Gugu, no Domingano Faustão, nossa,
todo mundo queria ser um padre carismático como ele. E ele é um ícone, ele, o padre que agora morreu, Jonas Abib também, são ícones da Igreja Católica, só que o padre Marcelo é show. Aí faço o convite para você invitar ele. Irmão, E é Deus isso, abençoe. obrigado, tá, pelo Obrigado. convite. Parabéns pelo que você faz e continue assim. Eu que Com agradeço, certeza tá, pelo convite. Estou vendo aqui um homem de Deus. Obrigado, irmão. Deus abençoe vocês também, aí na sua casa. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.